gravar. Estou iniciando aqui a gravação. Professor, Pois não, boa noite. Raniele? Eu cheguei depois. Essas perguntas de um estudo dirigido tá onde? No CLES? Professor, Agora eu você tô, eu colocou tô lá? fazendo o upload lá na sala, viu? Ah, pronto. Eu já tinha mandado por e-mail da turma, Raniele. Aí eu pedi aí, Guaraci vai colocar lá no Google Sala de Aula, está fazendo upload. Ok? Ah, pronto, ok. E esse texto também está lá no Google Sala de Aula que eu postei, repostei, na verdade, que vocês já tinham lá no e-mail de vocês. Eu repostei dia 14. Já está Ok, lá. Ok? Agora, quando eu ok. concluir, por favor, dê o feedback aí. Obrigado. Tá bom, beleza. Tranquilo? Obrigado, minha gente. Vocês são demais. Mas agora assim tá demais, velho. Você acredita que o cara tá parecendo até um advogado, meu irmão? Porra! Na próxima aula, assim, vou vir de terno e gravata também, pode ter certeza. Desculpa, professor, continue. Tranquilo. Então, a 10ª questão, de boas aí, anotaram, né? Decreto 3.607, de 21 de setembro de 2000. Recomendo que vocês sublinhem aí, onde tem o anexo 2, ó. Embora não estejam em perigo de extinção, poderão chegar a essa situação, caso o comércio não seja rigorosamente regulamentado. E aí, mais adiante, depois do anexo 3, ele coloca aqui, no Brasil, a convenção levou à criação de um quadro normativo por meio de um conjunto de decretos, portarias e resoluções. E aí, no caso, eu trouxe para vocês o decreto 3.607. Como é que eu poderia perguntar isso na prova? Eu poderia perguntar, assinale verdadeiro ou falso. A Convenção de CITES, que trata da proteção das espécies de fauna e flora, atingem as espécies que, muito embora não estejam ameaçadas de extinção, encontram-se em perigo. Professor, licença aí, viu? Postei lá, já viu agora. Obrigado, Guaraci. Valeu mesmo. Verdade. Guaraci é demais. Guaraci, olha, deixa eu botar aqui. Professor, repita aí, por favor, cortou aqui pra gente. Como é que seria a prova? Como é que eu poderia perguntar? Sim. Guaraci, olha, tá vendo aí no bate-papo o que eu coloquei agora? Esse pontinho aqui é seu. Quem foi que perguntou aí, minha gente? Sobre como é que eu poderia perguntar? Foi Rose, né? Gente, quando fizer uma pergunta, intervenção, por favor, diga quem é, para não pensar que eu estou ouvindo vozes, né? Que é quarentena, né? Para a gente pensar que está enlouquecendo. Então, olha, a pergunta que eu poderia fazer na prova é a seguinte: a Convenção de CITES, que trata da proteção das espécies ameaçadas na fauna e na flora, cuida das espécies ameaçadas de extinção e também aquelas que encontram-se em perigo. Verdade. Verdade. O anexo 2 responde. Exatamente. Então, é uma forma que eu poderia fazer aí na prova, ok? Tenho certeza. Agora, muita atenção, minha gente, a grande maioria da turma, né, a grande maioria que fez todas as atividades, né, até quem chegou depois aí, hoje eu não vou lançar nenhuma atividade, vou deixar vocês aproveitarem o São João com tranquilidade. Então, não vou passar a atividade hoje, vou passar a semana que vem. A grande maioria, a média geral, até que mais de 80% tirou nota 8, 8 a 10. Teve uns 2 ou 3 focados que tirou 3, né? Tirou 4, né? Então, atenção, a prova não é difícil. A grande maioria tirou acima de 8. Então, tenham atenção e não deixem de fazer as atividades, né? Que, como eu falei, eu sou um facilitador. Nosso objetivo é que vocês se saiam bem, aprendam que se saiam bem na prova. Mas precisa da contrapartida. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. Ok? Vamos lá. 10ª questão, minha gente. Tranquilo? Posso partir para a próxima? Pode, professor. Ok. A 11ª também ainda está aqui na página 237. A pergunta seria o seguinte: qual o impacto e a importância da Convenção sobre o Direito do Mar? Inclusive, dessas convenções internacionais, é uma das que mais são
implementadas aqui no Brasil, são mais materializadas, mais colocadas em prática, né? Melhor dizendo assim. Alguém arriscaria a resposta? Está aí também na página 237. Não tenham medo de arriscar, não, minha gente. Estamos aqui construindo conhecimento. Professor, pode refazer a pergunta, por favor, Dimas? Professor, trata-se do espaço econômico, isso, e Elivelto, oceânicos. Elivelto, só dê uma pausazinha para eu repetir a pergunta aqui que Dimas pediu. A pergunta foi a seguinte, Dimas, chamei de Dilma. Perdão, meu querido. Professor, não se preocupe, não é a primeira vez que isso acontece. Muitas pessoas fazem isso, inclusive no trabalho, quando eu vou passar lá para o setor, a pessoa, é Dimas, tá certo. Quando eu atendo o telefone, bom dia, Dilma, eu queria saber e tal. Geralmente acontece muito lá no trabalho isso aí, as pessoas me chamam de Dilma, de Lima, de Silas, nunca acertam meu nome. Você tá no lucro. Tem uma grande amiga minha chamada Melba, que um dia eu chamei ela de merda. Rapaz! É por isso que eu digo que não tem problema, tá tudo em paz. Você tá no lucro. Viu? E foi sem querer, não sei que deu na cabeça que saiu assim. Mas paciência. Então vamos lá, Dimas. Corrigindo aqui. Então, qual o impacto e a importância da Convenção sobre o Direito do Mar? Convenção, você já entende, é um acordo multilateral. São vários países que são signatários, né? Então, isso é uma convenção, né? Que é um protocolo de intenções. Quando se fala protocolo, aí já é o que nós chamamos o soft law, né? Já tem uma formalização, inclusive com penalidades previstas. Seria o hard law, na verdade. O soft law, que eu vou falar, está no 4.1 aí, da ementa, eu já vou dar um pequeno spoiler. Então, vai ter uma aula que eu vou falar especificamente disso. Deixa eu escrever aqui para vocês o que é o termo soft law. Não tenho dúvida que eu vou perguntar alguma coisa sobre isso na prova, porque a OAB e os concursos que tenha direito ambiental vai perguntar alguma coisa sobre isso. Vou digitar aqui, soft, que eu botei um colchete. Soft law. O soft law nada mais é do que isso, a convenção, um acordo informal, um protocolo de intenções. Agora, quando temos um protocolo de Kyoto, um tratado, a doutrina chama de hard law, porque não é apenas uma mera intenção, não é apenas um acordo formal. Se o país não se comprometer, nesse acordo multilateral do hard law, ele assume um compromisso, uma obrigação de fazer. E aí o hard law, por ter força de um tratado, se ele não cumprir, ele poderá ser penalizado, ok? Mas isso aí eu estou dando um pequeno spoiler, que eu vou tratar de forma mais esmiuçada mais adiante, ok? Mas deu para vocês entenderem de forma rasa aí a diferença do soft law para o hard law? Compreendi, professor. Mas dê uma reforçada aí, por favor, professor. Então, lá no tópico 4.1, a ementa de vocês fala a importância do soft law. No direito internacional ambiental, esse termo soft law ele é muito em voga, vocês vão ouvir falar bastante. Não no direito ambiental nacional, mas no internacional, vocês vão ouvir bastante desse termo. O que é que ele significa? Por exemplo, a Agenda 21. Na semana que vem eu vou falar da Agenda 2030. A Agenda 21 foi da ECO 1992, da Rio 92. Né? Só que na semana que vem eu vou falar da Teoria das Dimensões, de Ignasi Sachs, e, dando sequência, eu vou falar da Agenda 2030. Então, a agenda, imagino que vocês têm, a Agenda 2020, é um cronograma, uma meta, né? Quando você coloca aqui 21 de maio, sua agenda é o que você pretende fazer, lista de afazeres durante o dia. Então, quando
os países na ONU se reúnem e assinam uma agenda, é um protocolo, é um documento de intenções. O nome é convenção, né? Então, é uma convenção, todos convencionaram, chegaram a um acordo multilateral de assumir aquele compromisso, né? De reduzir o índice de emissão de gases. No caso aqui da Convenção de Ramsar, acordo multilateral para proteger a zona úmida. No caso da Convenção de CITES, é um acordo multilateral informal, mas é um protocolo de intenções para se proteger as espécies ameaçadas de extinção. Mas aí, por ser um acordo multilateral, os países assumem o compromisso de fazer uma legislação interna, como no caso da Convenção de CITES, tem o decreto 3.607, né, que o Brasil fez essa legislação interna. Mas se algum outro país, por hora, não cumprir, por não ser um tratado internacional, ele não tem como ser penalizado, porque ele não assumiu esse compromisso de, se ele não fizer, ele assumiu um protocolo de intenção. Ele disse, eu vou fazer. Mas se ele não fizer, ele não se comprometeu, inclusive, de assumir sanções. Entendeu? Isso é o soft law. É soft, pequeno, né? Light, por assim dizer. O hard law, não. Hard, severo, né? Ele vai ser punido. E quem é que tem um documento internacional que tem força de hard law? É justamente o tratado internacional ou um protocolo. Clareou aí para vocês? Ficou mais fácil, professor. Beleza, mas não se preocupe não, que eu vou mandar um material que explica isso direitinho. Só estou dando um pequeno spoiler, porque é interessante vocês saberem a aplicação prática, e nas provas da UAB, FGB, alguma coisa vai ser perguntado sobre isso. Ok, onde é que nós estávamos? Estávamos na Convenção sobre o Direito do Mar. E aí, quem é que tinha respondido? É que foi Elivelto, né? Que tinha começado a responder. Pode falar. Trata do espaço oceânico e das diversas modalidades de sua utilização, tais como a navegação, sobrevoo, exploração de recursos, conservação e contaminação, pesca, tráfico marítimo. Perfeito. Aí nós temos, eu não sei se eu já tinha passado para vocês, vou digitar aqui no bate-papo o decreto que Thelma Bartolomeu ela não colocou, ela deveria. Decreto 99165, 12 de março. Estou digitando aqui para vocês. Decreto 99.165, de 12 de março de 1990. É o decreto que regulamenta essa questão aí da Convenção de Direito do Mar. Ou seja, quem trouxe para a legislação interna a convenção. Deu força aí de lei, né? Decreto. Então, Elimar respondeu aí. Que perceba que a Convenção de Direito do Mar é muito ampla. Foi Erivelto, né? Elimar, não. Elivelto. Eu não tô doido, não, né? Tem um Erivelto e um Elivelto, não é isso? Mas Elimar, não. Isso. O Erivelto é original, professor. Palhaço. Já começou a palhaçada. Tranquilo, minha gente. Olha, percebam aqui que a Convenção do Direito do Mar, ele é muito amplo. Ele abarca aqui, como disse Erivelto, espaço oceânico e as divisas de modalidades. Mais adiante aqui, nós vamos falar do mar territorial brasileiro, né? Então, vai abranger a exploração, né? A zona, o mar territorial, a zona contígua, que vai estar mencionado lá na página 238, que, inclusive, está linkado aí com a 12ª questão. A 11ª aqui, o que seria a Convenção de Direito do Mar, conforme Erivelto aí, ou foi Elivelto que falou, todo mundo entendeu? Ficou tranquilo? Sim, perfeito. Beleza, obrigado. Então, seguindo aqui, gente, tá muito rápido ou tá de boa para acompanhar? Tá de boa. Perfeito, perfeito. Beleza.
Se tiver muito rápido, diga aí, professor, reduza. Vamos lá. 12ª. Quais órgãos nasceram a partir da Convenção do Direito do Mar? Tranquilo. Eu poderia fazer alguma pergunta sobre isso também. Está lá na página 238. Quem arrisca? Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, o Tribunal Internacional do Direito do Mar e a Comissão de Limites da Plataforma Continental. Então, por exemplo, quando um petroleiro, né, uma embarcação petroleira, como aconteceu, acho que foi esse ano, foi em Recife, né? Me lembrem aí, por favor, que ficou um tempão. Qual foi o estado? Foi no Rio. Foi um navio do Irã que estava vazando óleo. Alguém se lembra desse Não. caso? Onde foi? Não me recordo agora qual foi o estado. Então, aquela situação ali... Foi no Maranhão, professor. Foi onde, meu querido? Se não me engano, foi no Maranhão. Maranhão, né? Pronto, eu realmente não me recordo, me deu um branco aqui. Mas vou por você, vou lhe acompanhando. Então, o que acontece? Aquela situação, além dela ser averiguada pelos órgãos do Maranhão, os órgãos nacionais, o Brasil pode demandar o país responsável lá, daquela embarcação, pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar, entendeu? Ele pode, ou de repente, aquela embarcação, o país, né, que tenha sido penalizado pelo Brasil, tenha se achado injustiçado, pode recorrer aí, pedir a intervenção aí do Tribunal Internacional do Direito do Mar, ok? Então, isso aí é um rol, são 3 itens, eu poderia perguntar alguma coisa a respeito aqui, lá na prova tranquilamente, é só para vocês entenderem e conhecerem. Da 12ª, vocês vão pular para a 18ª questão. A 18ª questão diz o seguinte, no nosso estudo dirigido. Qual a importância da Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio? Está na página 238 aí também. Lá no finalzinho da página 238. Alguém arriscaria responder? É sobre o princípio da precaução, professor. Sim, tá ligado isso aí. Isso mesmo. Inclusive, se eu até aproveitar aqui antes que alguém leia, que tem o decreto que internalizou isso aqui foi o decreto 7.030. Bom, digitei aí, decreto 7.030 de 2009, ele internalizou aí, nacionalizou os termos aí da Convenção de Viena. Alguém, por favor, responder aí a questão 18, a 18ª questão. Professor, recapitulando, foi no porto do Paraná, professor. Não foi do Maranhão, não. Foi no Paraná, né? Foi. Ok, meu querido, obrigado pela contribuição. Valeu, eu falei errado. Tranquilo, acontece. Mas eu vou lhe dar um pontinho, esse pontinho aí é seu, ué. Valeu, querido. Valeu. Vamos lá, me ajuda aí, minha gente. Professor, seria o quê? Seria a concordância de diversos países em combater um problema antes que seus direitos tornassem irreversíveis, mesmo sem total certeza científica quanto aos efeitos. Seria isso? Isso. Ou seja, diversos países concordarem em combater esse problema. Exatamente, né? Mas de que forma? Para complementar isso aqui, lá no iníciozinho da página 19... Foi criado o protocolo de Montreal para combater? Complementado aqui, acompanhe comigo. Na verdade, uma redução dessa camada tem relação com a emissão de gases, né? Então, você sublinha aí onde tem aí, emissão de gases CFC. Professor, estabelecendo programa de prazos aí, tá? Não entendi, quem foi que falou? Guaraci. Guaraci, pois não.
foi estabelecer programas e prazos, está aqui na 239, né? Estabelecer programas e prazos para a redução do uso dessas substâncias que ele fala aqui em cima. Do CFC. Só que vejam aqui no segundo parágrafo da página 239, tem aqui, olha, iniciou-se, localizaram? Sim, sim. Iniciou-se um grande processo de cooperação internacional no tocante à investigação científica, troca de informações e até mesmo a observação da produção de substâncias destruidoras de ozônio. Porque era necessário, mais abaixo ele coloca, era necessário definir as substâncias prejudiciais à camada de ozônio e estabelecer programas e prazos. Porque o que acontecia? Tinham verificado, ok, o CFC é prejudicial, mas quais são as substâncias, quais são os produtos que produzem o CFC? Então, essa convenção, ela trouxe um espírito de cooperação internacional para você não ficar trabalhando em cima do achismo, né? Para você ter referências científicas e controle, né? O que é que era preciso fazer. Então, essa é a grande contribuição. Então, vocês só podem sublinhar aí, né? Complementar aqui, onde tem iniciou-se, até prazos, né? Até para a redução de uso dessas substâncias. Então, de iniciou-se até substâncias, que serviu de base aí para o protocolo de Montreal, né? Como alguém falou aí. Na página 19, professor? Na página 239. Então, como bem, acho que foi Dilma aí falou, esse compromisso, né, foi pautado aí, não sei se foi Rose ou foi Thaís que falou, está pautado no princípio da precaução, porque eles sabiam que havia o risco, mas não tinha dados científicos. Então, houve uma cooperação internacional no sentido de produzir esses dados científicos, porque você tendo dados científicos, você tem controle, né? Você tem uma referência de qual país está avançando ou não, né, no sentido da proteção da camada de ozônio. E daí nasceu, depois que se tiveram um mínimo de dados, né, nasceu aí o protocolo de Montreal, que é a questão 19. Então, recapitulando, a resposta aqui do artigo da questão 18 seria esse trecho aqui que Djalma falou, lá na página 238, quando fala diversos países concordaram em combater um problema antes que seus efeitos se tornassem irreversíveis, e mesmo sem total certeza científica quanto aos efeitos. Aí vocês emendam com o trecho lá do segundo parágrafo da página 239. Iniciou-se grande processo de cooperação e por aí vai. Ok? Vocês vão linkar esses dois trechos aí. Ficou tranquilo aí para todos? Positivo, professor. Só que ainda eu achava que também falar, como acho que a colega falou do princípio da precaução, acho que também é importante, porque se não tivesse utilizado Sim, você pode botar isso na conclusão, perfeito, né? Esse princípio é fundamental, até porque se não tivesse a precaução... Claro. Perfeito. Mas a resposta de Lobo também... Você pode concluir configurando a materialidade do princípio da precaução. Você pode concluir assim. Perfeito. Professor, diversos países, está em qual, por favor, qual parágrafo aí? Da 238. É o último parágrafo da página 238. Certo. E aí você emenda lá com o segundo parágrafo da página 239, a partir do trecho iniciou-se até substâncias. E aí, como sugestão aí bem pertinente aí acho que foi de Djalma, de colocar, não foi Jaime, né, professor? Não engano, foi Jaime que falou, a sugestão aí de Jaime, colocar, configurando assim a materialidade do princípio da precaução. Lembrando que a precaução é quando você tem incerteza, tem dúvida, e prevenção é quando você tem os dados científicos. Eu poderia perguntar na prova isso. A Convenção de Viena,
colocou em prática o princípio da prevenção. Vocês marcariam verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Porque na realidade está bem claro aí. Eu não faria isso na prova. Sim, quem assistiu a aula vai acertar tranquilamente. Poderia colocar assim na prova. Tranquilamente. O objetivo é que vocês aprendam. Podemos partir para a 19ª. 19ª diz: qual a importância do protocolo de Montreal? A resposta está lá na página 239. Quem arrisca? A instituição do programa de metas, né? Impondo deveres aos Estados partes. Definiu medidas, exatamente, né? Foi firmado o protocolo de Montreal, que definiu medidas que os Estados das partes deveriam aplicar para limitar não só a produção, mas também o consumo das substâncias, né? E aí, mais adiante, como você colocou, foi estabelecido um programa de metas impondo deveres. Perceba, aqui nós temos um protocolo. Se há uma imposição, nós temos um soft law ou um hard law? Hard. Hard law. Hard law. Tranquilo, vocês já estão cientes, entendeu? Já sabe o que é. Se cair numa banca aí, alguma questão de direito internacional ambiental, vocês vão saber classificar se aquela legislação internacional é um soft law ou é um hard law. Vocês já estão doutores nisso. Inclusive, não tenham dúvida que eu vou perguntar, vou mandar o material que fala sobre isso, sobre o soft law e o hard law, mas vocês já estão cientes aí, eu vou botar alguma questãozinha lá na prova de vocês. Ok, minha gente, vamos lá. 19ª, tranquilo? Protocolo de Montreal. Segue o baile. 20ª questão. Cite 3 compromissos firmados entre os Estados signatários do Protocolo de Montreal. Também está aí na página 239. Assegurar que os níveis calculados de consumo de suas substâncias controlados dos grupos 1 e 2 do anexo A não excedam seus níveis calculados de consumo. Elaborar lista de produção contendo substâncias controladas. Facilitar bilateral e multilateralmente o fornecimento de subsídios. Perfeito. Esses aí foram os principais que eu destaquei aí para vocês. O inciso 1, o 4 e o 9, né, que eu coloquei aqui para vocês. Perceba, minha gente, olha, o protocolo de Montreal, ele trabalha em cima de vários dados de referência, de limites. Então, coisa que não se tinha antes. Se sabia que fazia mal, né? Que estava prejudicando a camada de ozônio, mas não se tinha dados científicos sobre isso, né? Então, para subsidiar, alguém tem que fazer o levantamento de dados. Eu até costumava brincar com meus alunos de Química e Física que hoje os cientistas sabem que se você ficar olhando 5 minutos diretamente para o Sol, você fica cego. Mas como será que descobriram isso? Ninguém ficou cego. Alguém se lascou nessa história. Como é, Jaime? Alguém tem que fazer o teste. Alguém tem que entrar para a história. Vamos beber. Professor, quer sair desse copo, professor? Véspera de feriado. É chá. Oh, eu não sei não, eu não sei não. É chá. Falando em chá, quando eu fazia química, eu lembro que eu estava estudando lá ponto de ebulição do éter. E o éter é muito volátil, né? Aí eu lembro que estava aquele cheiro de éter bem no nariz, né? Eu dizendo para a professora, vai demorar muito essa aula. Ela, por quê? Porque eu estou quase indo embora aqui, eu já estava ficando doidão.
Eu já estou indo embora aqui, professor. Acho que não vou ficar até o final da aula, não. Eu desmaiando já, já estava vendo doente já. Ah, obrigado, Guaraci. Obrigado. A informação, beleza. Beleza. Então, você já me informa aí. Falamos da 20ª 23. O que é o PBCO? Quem responde? Guaraci me lembrou aqui que eu já tinha passado para vocês, então vocês aí me respondem. Aí eu explico alguma coisa. Programa PBCO, como eu coloquei a sigla aí, o que é? Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. Não tem nada a ver essa sigla, né? Aí mais adiante tem aí, ele tem uma explicação. Leia aí, por favor. Ele contempla um conjunto de ações de cunho normativo, científico, tecnológico e econômico centrado em projetos de convenção industrial com o diagnóstico dos segmentos produtores, diagnóstico dos usuários e definição de estratégias visando a eliminação de produtos e de consumos de SDO. Então, gente, ó, dê uma ênfase aí, dê uma sublinhada especial nesse tópico aí que ele colocou, cunho normativo, científico, tecnológico. Lembrem-se que desde lá a declaração de Estocolmo e o relatório Brundtland reforçou a necessidade de normatização dos países internalizarem essas conferências, esses protocolos, né? Alguns, embora signatários, alguns até não cumpriram algumas dessas convenções ao longo do tempo. E aí, mais adiante, lá na semana que vem, quando eu falar da Agenda 2030 e falar da teoria das dimensões, aqui vocês vão perceber claramente aqui, já pelo que nós estudamos até agora, que implicitamente aqui ele está falando dos pilares do desenvolvimento sustentável, né? Que ele está falando aqui a questão ambiental, normativa, científica, tecnológica e econômica. Então, ele está falando aqui o pilar da economia, né? E quando você coloca o pilar da economia com o social e ecológico, você está verificando aí a viabilidade, que inclusive, desde a conferência Eco 92, a Rio 92 e a Rio +20, os cientistas abraçaram como principal elemento para você alcançar o desenvolvimento sustentável a erradicação da pobreza, né? Então, a erradicação da pobreza. E a partir daí, eles analisaram o seguinte, olha, não basta a gente fazer como a gente vem fazendo desde a década de 70, exigir a aplicação do pilar econômico, ecológico e social, se a gente não analisar a viabilidade da aplicação desses pilares, né? Então, isso aqui está intimamente ligado. Ele colocou de cunho, né, interligado esses três pontos. Lá na teoria das dimensões, Ignacy Sakes, ele aperfeiçoou essa ideia aí. Tranquilo, Raniel. Ignacy Sakes, ele ampliou esses pilares para 8, né? É como se fosse um octógono. E quando eu falar da Agenda 2030, o que foi que fez a Agenda de 2030? Também um protocolo de intenções, onde se estabeleceu 17 objetivos para se alcançar que os países, né, que foram signatários dessa agenda, eles deverão cumprir 17 objetivos para se tornar realidade o desenvolvimento sustentável. 17 objetivos divididos em 169 metas. O primeiro deles é justamente a erradicação da pobreza. Então, vou dar um exemplo assim para clarear a ideia, né? Que é o tema que fiz um link aqui, porque eu vou falar disso na semana que vem. Tem uma palestra muito interessante, que eu vou colocar o link mais tarde lá no Google Sala de Aula. É uma palestra de um químico, um mestre químico da Universidade de São Paulo, da USP, em que ele dá um exemplo muito interessante.
ele coloca o exemplo de uma criança, né? Ou seja, 10, 11 anos, né? Menos de 12, o conceito legal lá de criança e adolescente. Então, uma criança, uma menina, levando água, indo buscar água para beber, para sua família. Antes de falar sobre esse dado, ele traz uma informação muito importante. Segundo esse químico, é a conferência a Eco 92 e a Rio Mais 20 detectou que mais da metade da população do planeta Terra percorre mais de 5 quilômetros para pegar água. Então, gente, só a partir de sair desse exemplo, uma criança indo buscar água, já temos alguns desses pilares, né, que a gente enxerga, a ausência de algum desses pilares aí da proteção ambiental que a gente enxerga. Alguém conseguiria dizer algum? Vou dar uma dica. Se eu preciso percorrer 5 quilômetros para pegar água, significa que aquela comunidade não tem o quê? Uma infraestrutura, não é abastecida com água e tem a economia, afeta na verdade, nos pilares econômicos. Exatamente. Temos a pobreza, né? Temos a pobreza, temos o pilar econômico, saneamento básico, aí entra aí o aspecto social. Você percebe que vários fatores, só nesse exemplo aí, você consegue enxergar interligado. Clareou aí para todos aí, a partir desse exemplo? Perfeito. Por isso que aqui Thelma Bartolomeu, ela colocou de forma interligada, né? Ignacy Sakes, que foi o teórico que trouxe o termo ecodesenvolvimento, foi quem criou o termo ecodesenvolvimento, ele tem uma grande contribuição, deu uma grande contribuição no direito internacional ambiental. Primeiro, que ele foi o idealizador da Conferência de Estocolmo, foi quem organizou. E na conferência lá, Rio 92, ele foi o conselheiro especial. E também deu uma contribuição aqui no Brasil, que em 2008 ele foi ministro do meio ambiente. E a formação dele é economista, ele, né? Perceba que a multidisciplinaridade aí da questão da proteção ambiental. Ok? Eu vou falar de tudo isso aí, vou reforçar, só para aproveitar esse link, mas é tema aí que eu vou destrinchar aí na aula da semana que vem. Já vou colocar, até segunda eu mando o material já para vocês darem uma lida. Mas voltando aqui. Questão 23. O colega aí passou para nós, tranquilo, né? A questão 24, temos o Prozon. Alguém responda aí, por favor, o que seria o Prozon? Parece remédio, né? Tomou o que hoje, Prozon? É o Comitê Executivo Internacional para a Proteção da Camada de Ozônio. Certo. E qual é a função? Coordenar todas as... pronto. Pode falar, moça. Obrigada. Coordenar... Ai, me perdi aqui um momento. Coordenar todas as atividades relativas à implementação, ao desenvolvimento e à revisão do programa brasileiro. Muito bem. No finalzinho lá, você sublinha aí. Redução das substâncias destruidoras da camada de ozônio. Aqui, Thelma Bartolomeu, ela colocou a resolução 267, né? Ela faz a menção a essa resolução. Ok. Alguma dúvida sobre aí o Prozon? É um programa, né, brasileiro para alcançar a materialidade, tornar a realidade. Perceba que foi criados esses programas, né? Cada país signatário da Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal, assumiu esse compromisso de criar meios de tornar real, né, a redução do CFC. Então, cada país adotou um programa. O Brasil, no caso, adotou aqui o Prozon. Questão 26.
Qual o impacto e a importância da Convenção de Basileia? Da Basileia. Alguém arrisca? Objetivos principais. Gente, só enquanto a colega aí procura, quem ainda está tendo nesse tipo de aula, não sei se eu já falei aqui, acho que já, mas é interessante lembrar. Quem está tendo dificuldades para assistir às videoaulas por causa de Wi-Fi, eu recomendo, foi a solução que eu trouxe, que eu encontrei, comprar um cabo de rede, né? Um cabo de rede, um metro é R$ 1, né? Então, é a melhor forma, porque o Wi-Fi dá muita interferência. Tá todo mundo em casa aí, então dou essa dica aí para vocês, ok? Vamos lá, alguém aí, por favor, a questão 26. Reduzir ao mínimo os movimentos transfronteiros de resíduos perigosos, minimizar a quantidade e toxicidade dos resíduos gerados e garantir seu tratamento ambientalmente seguro e próximo da fonte geradora e assistir aos países em desenvolvimento na implementação de suas disposições e proibir o embarque de tais resíduos para países que não tenham capacidade para eliminar resíduos perigosos de forma ambientalmente segura. Ok, quem foi que falou? Raniele, né? Isso. Raniele, essa daqui, o que você deu seria a resposta da questão 25, né? O que eu perguntei foi a 26, mas tá bem, tá respondida a 25, que eu acabei pulando sem querer. Então, você falou os objetivos da Convenção da Basileia. O que eu perguntei foi a 26, qual o impacto e a importância? A resposta para essa está um pouco acima. Surge pela preocupação com os movimentos desses tipos de resíduos, que são os resíduos transfronteiriços. São resíduos perigosos. Notadamente, uma transferência de países industrializados para os em desenvolvimento, de modo que os primeiros se liberariam dos resíduos e os segundos os receberiam com o intuito de conferir-lhe uma destinação final. Então, para simplificar, se eu não vou botar tudo isso, para simplificar aqui, recomendo que vocês sublinhem controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e, pulando a linha, sublinhe também onde tem transferência dos países industrializados para os em desenvolvimento. Então, vou repetir, sublinhe o trecho, controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e, mais adiante, sublinha também transferência dos países industrializados para os em desenvolvimento. Ok? Ok. Aqui vocês devem lembrar, pelo que a gente estudou até agora, que ainda está a Convenção da Basileia, ela ainda namora o conceito mitológico de desenvolvimento, onde você, para alcançar o desenvolvimento, a sociedade deveria adotar como pilar a industrialização e a urbanização, né? Ignacy Sachs, eu vou reforçar isso na aula da semana que vem, eu já falei isso, naquele texto que vocês leram de Gabriela Escoto, ela coloca, né, e Félix Guattari faz uma crítica em relação a isso. Ignacy Sachs chega até a dizer que houve, em busca desse mito do desenvolvimento, que é aquele padrão societário desejável, houve uma armadilha para os países em desenvolvimento. Que armadilha é essa? Lembre-se que alguns países desenvolvidos ofereciam dinheiro, né? Porque para você desenvolver tecnologia, energia limpa, para alcançar o desenvolvimento sustentável, que todo mundo sabe que é necessário, senão a humanidade será extinta, todo mundo sabe. Uns não levam muito a sério, até protelam programas, mas todo mundo sabe que é necessário. Então, durante muito tempo, lá na década de 70, alguns países ficaram oferecendo recursos. Só que isso acabou comprometendo a soberania econômica de alguns países, né? Porque o FMI emprestava dinheiro para o desenvolvimento econômico daquele país, só que os juros eram exorbitantes e o país acabava ficando refém, né?
Os mais antigos aqui, quem assistiu Thundercats na sessão da tarde, né? Já. Então se lembra disso, né? 4:30 da tarde, né? Isso aí. Então, tranquilo, minha gente. Professor, Oi, pois não. e o que é que ele quer dizer quando diz de modo que os primeiros se liberariam dos resíduos e os segundos os receberiam com o intuito de conferir-lhes uma destinação final? Que tipo de resíduos são esses? O penúltimo, as duas penúltimas linhas da Convenção de Basileia. Então, aqui o que ele está dizendo é o seguinte: vamos imaginar que os Estados Unidos tivessem, como tem lá, dejetos, tem montanhas lá de lixo tecnológico, né, computadores e etc. Aí, sobre a desculpa de cooperação, industrialização, ele disse: olha, eu vou industrializar o Brasil, mas vou passar para vocês todo o nosso lixo tecnológico de silício, de bateria de celular e etc. aí para vocês dar a destinação. Olha que legal. Essa destinação seria reaproveitar ou... Reaproveitar, reciclar, só que aí a cargo fica do país. Eu estou mandando material para você, você aproveita como bem quiser e dá a destinação. Perfeito, compreendido. Valeu, mestre. Só que isso leva custo, né? Você dá uma destinação de uma reciclagem de lixo, sobretudo lixo eletrônico, não é fácil assim, né? Perfeito. No caso aí seria a contraproposta, né? Seria uma contraproposta, exatamente. Beleza. Que não é lá muito interessante, né? Você está querendo fazer isso aí, ele está tentando fazer o que foi uma crítica lá, lembrem lá da conferência de Bandung, né? Que os países afroasiáticos criticaram essa postura dos países desenvolvidos e entender que os países subdesenvolvidos como uma fonte apenas de recursos naturais, né? E apenas um papel passivo no desenvolvimento econômico e na proteção ambiental. E não, é papel cooperativo. E não meramente, eu tenho aqui um material para dar uma destinação, vou dar uma cooperação, vou montar uma sede aí para vocês, da Volkswagen, né, se fosse a Alemanha, e vou desenvolver aí esse país, mas paulatinamente também vocês vão ter que dar uma destinação ao nosso lixo. E não é por aí, não é vantajoso. Alguém ia perguntar, ia falar alguma coisa? Não, então, era mais nessa visão, né? O outro país ia se desenvolver, né? Ia crescer, ia jogar seu lixo no país menor, menos desenvolvido, entendeu? Só tem menino besta nesse jogo. Só tem menino besta. Prosseguindo aqui, minha gente. Para a gente finalizar. Questão número 30. Em que consiste o protocolo de Cartagena? Quem responde? Tá aí a página aí, eu já tinha colocado para vocês. Na página 242. Alguém? Alguém? Página 242. Fala aí, Djalma. Está, para quem não encontrou, está no terceiro parágrafo. Estabelece as regras para a movimentação transfronteiriça de organismos geneticamente modificados, vivos. Basicamente isso aí, né? Mais adiante eu tinha sublinhado aí para vocês até benefícios. O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, que estabelece no âmbito da FAO as regras para o acesso aos recursos genéticos vegetais e para a repartição de benefícios.
Inclusive, Thelma Bartolomeu, ela coloca uma curiosidade que o Brasil foi o primeiro a aderir a essa convenção. E mais adiante ela coloca aqui, eu vou até digitar para vocês, que o Brasil assinou, temos aqui a Lei 11.105, de 24 de março de 2005. É a Lei de Biossegurança. Então, dê uma olhada, minha gente, né? Vamos finalizar aqui. Dê uma olhada para dever de casa, dever do lar, dever para o São João. Vocês fazerem aí no São João. Dever de casa. Vocês vão procurar a resposta da questão 32, da 37, da 39, 40 e 41. Você repita aí. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui, questão 30. 30 foi respondida agora, professor. Ah, foi. Obrigado. Aí, grupo de risco é assim, você fica esquecendo das coisas. Normal. Eu tô no grupo de risco, aí fica esquecendo das coisas. Valeu, Erivelto. Ele vai passar agora mais uma. É 11.105, né, professor? Ali, biossegurança. Isso, a lei de Como é, biossegurança. Daniel? Tá. Pronto, tá aí. 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41. Dê uma olhada para a gente finalizar aqui esse material do Thelma Bartolomeu. E na semana que vem vou mandar já, ainda hoje, daqui a pouco eu estou colocando o material da semana que vem, que é sobre a teoria das 8 dimensões, porque aí eu vou falar aí dessa convenção do clima, da Convenção Quadro e da Rio 92, da Rio +20, ok? No mais, minha gente, mais uma citação está com vocês. Bom São João, fiquem com Deus e qualquer coisa estou à disposição. Assim que eu tiver a data, né, quem chegou aí depois, assim que eu tiver a data da NP2, eu passo para vocês. Pois não? Só uma dúvida. Claro. Tem como repetir tudo de novo? Olha, ainda hoje, Jaime, eu vou disponibilizar o link da Jaime, aula. não, é Erivelto, professor. Quem foi que falou? É Erivelto que falou isso, que fez essa pergunta ridícula. Eu sei, eu tô falando. Jaime, tome providências aí, cara. Corta o microfone dele, professor. Corta o microfone dele, por favor. Professor, Oi. depois das questões, o senhor falou sobre uma convenção ou foi um texto? Eu não entendi, dá para repetir? O texto da semana que vem, que eu já vou disponibilizar, vai ser a teoria das 8 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a teoria de Ignacy Sacks. Eu vou falar na semana que vem, vou finalizar aqui Thelma Bartolomeu e vou iniciar a falar da teoria das 8 dimensões do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030, que está intimamente ligada aí, que são as 17. Vocês vão encontrar alguma questão sobre isso lá na OAB, que a 17 é ODS. 17 ODS, é os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir de hoje, falou em 17 ODS, você já sabe que está intimamente ligado à teoria das 8 dimensões e ligado aí à Agenda 2030. Mas isso aí é tema da aula da semana que vem, não percam. Quem é doido perdeu a hora do senhor? Eu me livro. Eu gostei aí da elegância de Guaraci aí. Claro, rapaz. Ei, na próxima quinta-feira tem que gravar também, viu? Pode ter certeza. A aula do senhor merece, rapaz. Já caiu na faculdade, professor. Olha que tirou, foi. Oxê. Não acredito nisso, velho. Gente, foi uma situação de estar com vocês. Para quem não sabe, o atalho para sair da aula é Alt mais Q, viu, minha gente? Fiquem com Deus, descansem. Semana que vem tem mais. Pois não, Djalma? Professor. Djalma, não. Vá, fale aí, Daniel. Depois eu falo com o professor. Eu cheguei acho que um pouquinho atrasado. Eu não vi a sua chamada. Tá presente, Daniel. Não, ele tinha atrasado desde o primeiro período. Aí amanhã, Presente. Companheiros, até mais tarde. Professor, nunca fiz uma aula. Até a próxima. Isso vai ser safado. Professor. Oi. Agora eu posso falar?
Pode Deixa falar, eu falar sou uma coisa ouvido. aqui. Eu estava olhando aqui esse decreto de 99.165, que o senhor falou aqui. Só que ele diz aqui que teve tanta revogação, ele foi revogado pelo decreto 99/263 de 90, certo? Aí depois vem outra revogação, revogado pelo decreto de 5/9/91, que quando a gente abre esse decreto, ele vai falar: ressalva os efeitos jurídicos de declarações de interesse social e o de utilidade pública e revoga os decretos que menciona. Não tem nada a ver com o primeiro decreto. Então, mas aqui quando eu coloquei... quem foi que falou agora? Djalma. Viu, Djalma? Quando eu coloco aqui, perceba o que eu falei, é a legislação interna que trouxe, né, internalizou essa convenção, ok? Certo. Então, essa referência que foi ela que internalizou o que foi acordado lá na convenção, nesse sentido, ok? Porque quando ele faz essas revogações aí, chega lá no final, como não tem nada a ver com o assunto, porque essa aqui, a 99.165, diz que promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É por isso que eu não coloquei, excelente pergunta essa de Djalma, por isso que eu não disponibilizo lá esses decretos para vocês. Quando eu identifico o decreto, eu estou identificando qual foi o decreto que trouxe para a legislação interna, ok? Tá, mas ok, o Brasil continua ainda sendo signatário. Se ele ainda tivesse algum desses decretos, realmente alguns foram revogados, então para não trazer essa confusão, por isso que eu não passei para vocês esses decretos, ok? Ok, professor. Para você ter essa referência, ele internalizou a convenção, trouxe para a legislação nacional. O objetivo só foi esse. Ok. Beleza. Valeu, obrigado. É que ele demora para entender essas coisas, ele tem um certo delay aí, viu, o meu amigo ancião aí. Eu não vou nem comentar esse comentário dele. Gente, eu tô indo. Fica com Deus até semana que vem, viu? Valeu, então, ainda hoje eu devo estar lançando aqui o link para quem teve dificuldade de acompanhar a aula. Eu vou colocar o link da aula de hoje aqui da Vioaula, viu? Fiquem tranquilos. Um abraço, minha gente. Tô indo. Um abraço. Valeu, boa noite a todos e até a próxima. Manhoso, manhoso. Você caía manhoso, hein?